esse início de trabalho eu fico grato assim com as equipes. A cada equipe, cada trabalho tem muita importância. Aquele que vai trabalhando, ele que vai ficando qualificado. É muito importante porque o nosso trabalho entra naquela condição assim de uma engrenagem lubrificada, harmoniosa, e o nosso trabalho possibilita a pessoa também ficar harmoniosa na vida, as coisas para a pessoa andarem mais facilmente. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o corpo terreno. Cada um tem que observar que toda época que a pessoa utilizou o corpo, ela sempre trabalhou para ela mesma. A criança pequena trabalhou para o seu corpo. O adulto fez o trabalho de ensinar a criança a usar o seu corpo. Quando se encontra assim, já próximo do adulto, o jovem também faz o trabalho de usar o seu corpo conforme ele vê que vai ser bom para ele. Mas cada um tem que observar assim que o comportamento dos jovens está um comportamento muito ruim. Mesma coisa assim o comportamento dos pais, porque se um pai pergunta para o filho o que aquele filho está querendo, aquele pai, aquela mãe não teria condições de trazer um filho para esta terra, porque eles não têm uma diretriz e aqueles filhos então ficarão sem diretriz. E com isso, na fase já do adolescente, do pré-adulto, de tornar-se um homem ou uma mulher, sabem utilizar o corpo e o utilizam até os extremos. As cantigas, as letras das cantigas, a pessoa precisa de abrir essas cantigas e ver a significação que são as palavras que eles estão utilizando. E observar assim que depois, numa outra fase da vida, não justifica a pessoa fazer esforço para outra pessoa. É bem importante assim cada um lembrar. É só observar um pai que resolveu levar o filho para o ambiente da escola todos os dias. Se aquele pai trabalha, ele vai ficar mais envelhecido. E o seu corpo vai ficar apresentando mesmo uma condição de mais velho do que a idade em que ele tem. É uma clareza. Agora, se aquele pai não trabalha, então não tem importância, porque ele está querendo algo para passar o tempo. Mas na vida interior de uma pessoa, todo o tempo é cobrado. Isso é uma coisa bem importante, cada um pode lembrar assim. O corpo terreno tem as referências da vida e é bem importante a pessoa ver que tem o tempo que o corpo terreno tem, que é do nascimento, da adolescência, da fase do maduro e do período da velhice. Essa condição é física, mas dentro tem o espírito que move o corpo. Junto com o espírito tem a alma da pessoa que faz a ligação do espírito com o corpo de matéria grosseira. O corpo terreno é o meio para a alma utilizar, é o meio para o espírito utilizar. Quando uma pessoa fala assim que ela se encontra cansada, é porque o espírito não participou do movimento do seu corpo. A leveza do espírito é um processo natural que, se possibilita, ele tende a voltar de onde ele veio, devido às iguais espécies. A espécie do espírito é uma constituição diferente e se o corpo terreno não teve máculas, comportamentos inadequados que o prejudicou, esse corpo ele tende a liberar o espírito assim que a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso. E na fase da velhice, a naturalidade, existe esta condição. O corpo terreno tem muita importância, toda época a pessoa lembrar assim que ela é ela mesma. Na nossa caminhada pela vida, nós tivemos assim os nossos pais, nossos irmãos de sangue, os colegas de trabalhos que participaram e que participam da nossa vida. Fica uma alegria quando a gente retorna para casa, que vê os filhos, e aqueles que não têm filhos não têm importância, mas dentro dele tem a perspectiva dele. E ele usa o tempo conforme ele vê que é bom para ele. Mas toda época a pessoa tem que lembrar que o corpo terreno
tem um tempo e o corpo terreno é vivificado. E o que vivifica o corpo terreno? São os ensinos que a pessoa tem que estudar. Devido a isso, dentro delas vem uma tranquilidade. É a palavra que muitas pessoas utilizam, uma paz. Na nossa vida de caminhada pela criação, a pessoa não pode ter paz. O que ela tem que ter é segurança e conhecimento. Ela tem que conhecer bem a estrada que ela caminha e ela tem que saber todos os pontos perigosos que aquela estrada apresenta. Isso fica fácil assim de uma pessoa a outra pessoa que já fez um trabalho fora da cidade em que ele mora e devido a isso, com a frequência para ir para aquela outra cidade, a pessoa passou a conhecer as referências da estrada, passou a observar tanto tempo de caminhada, de locomoção, onde ele se encontrava, onde ele se encontra. Isso foi fazendo as referências e depois ele passou a confirmar assim, determinados trechos apresenta muita segurança e determinados trechos requer muita atenção, muito cuidado. Ela também tem que ter este mesmo procedimento de conhecer os ensinos. O corpo terreno vai trabalhando e ela vai lembrando dos ensinos e vai dando a ela a perspectiva da sua vida física. É bem importante porque se a pessoa faz assim, ela não entra naquela condição de ser pega de surpresa. É bem sério quando a pessoa fala que com isso ela não esperava. Mas todas as coisas na vida interior da pessoa, na vida exterior, têm a trajetória. Naqueles trechos da estrada que apresenta menos seguro, que requer uma atenção maior, se a pessoa comportou-se como se ela estivesse naquele trecho que apresenta uma segurança pela beleza, ela então estava descuidada. E se ela não repousou direito o seu corpo terreno, no período que era para repousar, ela também vai encontrar-se no outro dia sem lucidez, porque fica fácil assim da pessoa observar quando ela não tem o repouso adequado por muitos motivos. Em muitas fases da vida da pessoa acontece isso. Ela também no outro dia apresenta uma limitação do uso do corpo físico. Diminui a lucidez, diminui toda uma destreza que a pessoa tem necessidade. O corpo terreno, toda época, a pessoa tem que cuidar bem desse corpo e fazer a distinção das coisas externas, das coisas internas. E são as coisas internas que dão a sustentação para a pessoa. Fica fácil de observar uma saudade. Então, se um filho, ou se o pai, ou se a companheira foi para uma região distante e quando conviviam, era uma harmonia, era agradável, sentiam bem. E pelo o chamado destino, pelas necessidades que a vida apresenta, então um elemento foi para uma região distante para conviver com aquela saudade, conhecendo os ensinos, compreendendo que cada um tem um caminho na terra. E é bem importante cada um lembrar assim, que a pessoa tem que sempre lembrar da terra em que ela nasceu, pois naquela época que ela nasceu, as estrelas se encontravam no firmamento que influi na vida da pessoa, os alimentos daquela região. Fica fácil assim de uma ou de outra pessoa falar do alimento da região em que ela foi criada, que ela nasceu. Ela fala bem daqueles alimentos. Então aqueles alimentos faz bem para aquele corpo, dá a ela esta condição boa. O que a pessoa precisa de diferenciar da saudade, das lembranças que ela tem. Uma lembrança é uma coisa relativa, porque ela guarda um quadro daquela época e esse quadro não tem mais nada a ver, porque aquela árvore que ela gostava tanto já não existe mais. A própria natureza, a própria condição daquela árvore foi preciso de tirá-la. Aquelas casas, aquelas ruas já não existem mais, porque agora tem uma outra pintura, tem uma outra
maneira de terem conservado aquelas casas. A pessoa precisa de tirar de dentro dela esse tipo de lembrança, mas toda época ela tem que lembrar como ela atuou com ela mesma, com o seu corpo, e observar que toda época tem a necessidade de ter usado o corpo de maneira que este corpo ficou e fica com harmonia, essa naturalidade, fazer esta diferença. E é bem importante cada um lembrar assim que no convívio com um filho, com um conhecido, tem aquela lembrança. Tem que lembrar de como pôde influir na vida daquele filho, de como pôde influir na vida daquele conhecido. Lembrar daquele filho ou daquele conhecido num processo que depois já tem anos, que ficou um vazio dentro da pessoa porque ela não viu o crescimento daquele filho. Ficou um vazio, não tem como ter a saudade. Com isso fica bem fácil assim de observar que não tem como, muitas vezes, fazer uma oração. Lembrando assim que todas as coisas na matéria grosseira têm uma consistência, na matéria fina tem uma outra consistência e no espiritual é diferente a constituição, e que para auxiliar uma pessoa tem que lembrar assim que os ensinos fala assim que precisa de dar para a pessoa a vara para a pessoa pescar o peixe. Isto quer dizer que tem que possibilitar que a pessoa tenha o conhecimento de uma determinada função e se ela precisar de sobreviver àquela função que ela recebeu as orientações, as instruções, ela poderá ter aquela função. É uma clareza a vida, corpo terreno, é esta condição. É o que o espírito utiliza na matéria grosseira. E a pessoa tem que sempre lembrar que ela precisa de cuidar deste corpo de maneira sábia. Ela tem que dar para o corpo o alimento adequado. Quando fala assim que a pessoa precisa de ser natural, precisa de ser natural mesmo. Se analisarmos assim, bem tranquilamente, vamos confirmando assim que ser natural quer dizer possibilitar que o meu corpo receba o alimento naturalmente, lembrando que há algumas décadas os alimentos não sofriam tanta transformação, tanta modificação. Então eu tenho que voltar numa condição anterior e lembrar assim que o corpo terreno ele é natural e ele tem uma sabedoria. Fica bem fácil assim do procedimento que o espírito atua no corpo, que nenhuma pessoa sabe da quantidade de ácido que precisa do estômago, que o estômago precisa para poder digerir aquele alimento. A sabedoria do estômago que põe o alimento que foi triturado numa condição bem pequenininha para o intestino delgado colocá-lo na corrente sanguínea, do coração fazer a distribuição. Essa sabedoria vai além de uma condição do raciocínio. Cada um tem que lembrar que é uma sabedoria superior. E a pessoa, para ter um pouco deste conhecimento, ela tem que ter muita sensibilidade e ela mesma ser muito cuidadosa com ela, sabendo que ela não pode ajudar outras pessoas. É bem claro assim, porque aquelas pessoas que colocam-se na condição de serem ajudadas, elas em pouco tempo entram numa condição de estar determinando o tipo de ajuda que ela quer. Fica fácil assim de observar quando uma pessoa está subindo uma escada, ela se tira o pé do degrau em que ela se encontra e põe no degrau de baixo para auxiliar o outro a subir. Está sujeito a ela ficar sem equilíbrio. Observando os animais, eles têm o mesmo procedimento, eles podem auxiliar um tempo depois é o próprio que tem que fazer o esforço. No caso assim de animais que são assistidos pelos seus
os criadores, aquele que nasce, o Criador tem que aproveitá-lo. Então ele procura levar aquele que nasceu para próximo ali da sua administração e cuidar dele, porque ele trabalha com os animais. Mas observando os animais que são criados soltos, esses animais, a fêmea quando tem uma cria, ela fica nas imediações da cria um tempo. Um tempo depois, se aquele animal que nasceu não fizer o esforço para ir amamentar, a fêmea vai embora daquele lugar. O instinto dela é muito forte e ela precisa de beber água, ela precisa de comer o alimento. É um processo natural. Toda época, o corpo terreno da pessoa é o meio que o espírito tem para utilizar. Se dá somente o pão, a pessoa fica dentro dela também ingrata, porque não está possibilitando que ela tenha o movimento. A clareza, cada um é que tem que desenvolver. Estudar o livro Na Luz da Verdade e perceber as diferenças de energias que existem no corpo terreno e aprender a utilizar estas energias e possibilitar assim que o espírito atua, possibilitando que todos os atos que a pessoa venha a ter sejam atos que equilibram a vida da pessoa. O espírito não está relacionado à norma de tempo físico. Quando uma pessoa tem uma condição de ver antes aquilo que vai acontecer, o espírito teve a possibilidade de manifestar no corpo terreno da pessoa e ele não está vinculado à norma de tempo e espaço. A norma de tempo quer dizer que não precisa dele esperar o entardecer para ele saber como será o entardecer. Assim como teve o amanhecer, ele sabe como vai ser o entardecer. Essa mudança de norma temporal existe também em muitos outros setores da vida de uma pessoa utilizando o seu corpo terreno. Fica fácil assim de observar muitas pessoas no preparo do alimento. Acertam antes cada quantidade de cada ingrediente que precisam. O corpo terreno é esta importância. Cada um tem o trabalho com ele mesmo de ver o que ele está precisando para ele e qual o procedimento que ele precisa de continuar a ter para poder contar com esse corpo. Fica fácil assim de observando que toda época a pessoa transgride as leis do Criador. E o procedimento agora para limpar este procedimento errado que ela teve, é ela mesma que tem que fazer o trabalho. E é bem importante, porque à medida em que a pessoa vai executando uma determinada função e ela tem o interesse em executar bem aquela função, ela cada dia fica melhor aquela função. E quem recebe aquela função que foi feita fica feliz também, porque existe uma energia que traz uma satisfação. O corpo terreno é bem sério assim quando vê reportagens falando assim que precisa de ajudar outra pessoa, precisa doar uma parte do corpo para que a outra pessoa tenha vida. O mais sério é que ninguém questiona com a outra pessoa o comportamento que ela teve, que agora estragou o seu corpo. E se vai observando ao longo da história, vai confirmando assim que nenhuma troca, nenhum auxílio de ter recebido partes de outro corpo pôde colaborar com aquele que não utilizou direito.
Isso é bem claro assim. O corpo terreno é um bem que o Criador possibilita e fica uma coisa que os seres humanos acham assim que há uma injustiça, porque se a pessoa agora ficou sem uma parte do corpo e ela precisa de receber de outra pessoa para ela continuar vivendo, é como se fosse uma troca. O Criador cometendo as injustiças e os seres humanos interferindo, querendo auxiliar, querendo melhorar aquele quadro. Cada um tem que ver que dá mais efeito para ele se ele começar a perceber como ele é e ele mesmo fazer as orações para ele receber perdão por ter passado esse tipo de pensamento na sua vida. Cada um tem muita responsabilidade com as transgressões que cometemos diariamente. Todas as coisas na criação apresentam uma harmonia. É só observar assim. Uma mãe que tem costume bom, zelosa e que ela teve princípios bons, porque também tem que ter trabalhos bons. Não é qualquer trabalho, porque se cada um vai confirmando assim, à medida em que a pessoa tem trabalhos ruins, também vai trazendo para dentro da casa daquela pessoa influências ruins. Então a pessoa tem trabalhos bons, então ela vai trazer influências boas para dentro da sua moradia. E se aquela mulher que mora naquela moradia tem costume bom e entende de alimentos e tem conhecimento dos ensinos, ela vai trazer uma criança que apresenta uma harmonia em todas as partes do seu corpo. E é bem importante. Esta é uma naturalidade, a lei da criação atua assim. E se numa outra casa veio filhos que apresentam limitações, aquela mãe primeiro ela precisaria de ver como ela se encontrava fisicamente para que ela tivesse esta vontade em trazer um filho. O corpo terreno é esta condição. Mesma coisa aquele pai, qual o procedimento que ele tem para a sua vida ser harmoniosa, ou a sua constituição ser uma constituição com harmonia, o procedimento que ele precisaria de ter para ter esta condição. A clareza existe em todas as coisas e a pessoa tem que lembrar sempre que ela é responsável por todas as coisas que acontecem, e esta condição de querer ajudar outras pessoas, de querer dar o órgão, é uma transgressão às leis da criação. Observar assim que o Criador é um equilíbrio, e se existe esse equilíbrio para todas as coisas, existe também o equilíbrio daquele agora se encontrar sem a saúde. É um benefício para ele, é a oportunidade que ele tem para refletir das transgressões que ele teve no período anterior. E na nossa vida é bem comum conhecer uma ou outra pessoa que fala que determinado alimento ele não gosta. O corpo terreno tem muitas cores dentro, tem muitas importâncias, e cada parte do corpo tem uma correspondência com o alimento externo. Se a pessoa procede assim, tendo um comportamento de falar que gosta disto ou que não gosta disto, essa pessoa ela apresenta pouca clareza na sua vida, porque ela tem que alimentar o alimento e o seu paladar ser inferior. Ela tem que saborear aquele alimento vendo a importância que ele vai fazer dentro do seu corpo físico. Clareza é todo instante a pessoa precisa de ter, e lembrar assim que para fazer parte da harmonia que um corpo físico necessita, é toda a época da vida da pessoa. Falar que um filho não tem comportamento bom, esse pai já teria que ter melhorado antes de ceder o esperma. Aquela mãe, ela muitas vezes coloca as frustrações da sua vida na vida daquela filha. Fica bem fácil assim, porque quem compra as vestes para os filhos são os pais. Se os pais estão comprando vestes inadequadas, o que ele está querendo com aquele filho, eles teriam vontade de usar aquelas vestes, ou eles estão querendo que aqueles filhos degradem o seu corpo de matéria grosseira, porque a temperatura interna do corpo é uma temperatura padrão para toda a época da vida que aquele corpo venha a existir sobre a matéria grosseira.
estas coisas bem simples, cabe à pessoa a pensar do jeito que pensam para o descuido, para o passeio, para a ociosidade, para um objetivo que só traz prejuízo para o corpo de matéria grosseira. A pessoa também precisa de pensar da maneira construtiva, de ver o procedimento que ela precisa de ter. Antes era mais comum uma pessoa comprar um terreno e com o pouco recurso que ela tinha, ela ia construindo a casa. Ela pensava antes como ela ia construir aquela casa, pois se ela não tinha um recurso e precisaria ir construindo devagar e precisaria de ocupar também aquela parte que foi construída. Então fica claro assim que quando a pessoa tem uma necessidade, ela pensa em resolver aquela necessidade. A mesma coisa quando a pessoa tem necessidade de ter um trabalho, ela desenvolve um conhecimento e ela vai até aquela empresa que necessita daquele profissional para aquele tipo de execução. Na nossa vida interior, nós precisamos de sairmos assim das acomodações, de achar que pode colaborar com o outro, de achar que há injustiça na criação. Se eu estou querendo colaborar com a outra pessoa, é porque eu julgo então que há uma injustiça. Eu preciso de abrir essas palavras dentro de mim, eu preciso de ter clareza. A mesma coisa acontece com aquela pessoa que apresenta lucidez de uma cantiga que ele vai fazer para uma criança ou ele vai fazer com os amigos. Ele tem que conhecer aquelas palavras. Cada palavra tem uma força, cada palavra tem uma vida. No caso da criança fica fácil assim. Em vez de dar tranquilidade para a criança, substituindo aquelas palavras que não traz uma segurança, a pessoa tem que lembrar assim. Ela também tem que ter o trabalho de pensar no procedimento que ela precisa de ter para o seu corpo terreno ser um corpo de harmonia e lembrar que não pode colaborar com as outras pessoas. Cada um tem que fazer o trabalho. O máximo que pode fazer para a outra pessoa é dar a ela uma orientação se ela perguntar, dar uma informação se ela pedir. Se ela tem vontade de fazer aquele trajeto, ela é que tem que fazer o trajeto. E é bom para uma pessoa lembrar assim que aquele que faz as funções, aquele é que fica qualificado. Evidentemente não é pegar funções de outras pessoas, das funções que a pessoa tem a responsabilidade. O corpo terreno é muito importante a pessoa lembrar que aquele que colabora para o outro, ele fica responsabilizado. Estuda o livro Na Luz da Verdade e vai tendo esta condição interna de percebendo todas as informações que nos são transmitidas, se aquelas informações têm um fundo de verdade, se tem uma importância para a minha vida interior. Não tem um jeito da pessoa caminhar trazendo todos com ela. Um pai caminha, é ele sozinho caminhando. E é bem fácil de observar que muitas pessoas conhecem os filhos que foram embora daquela moradia para uma outra região ou para uma nova empreita e aquele pai continuou com ele. O que ele possibilitou num período anterior não tem mais nenhuma significação. Todas as coisas a pessoa tem que ter o trabalho de dentro dela, de compreender, e fica bem fácil assim. No caso daquela estrada, a pessoa tem que conhecer aquela estrada, ela tem que ter a necessidade de conhecer, pois ela transita por aquela estrada, e numa estrada desconhecida a pessoa vai transitar com uma ponderação, ela fica criteriosa, ela fica cuidadosa. A vida apresenta esta condição. O corpo terreno, toda época, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de usá-lo. Para ela mesma vai ficar muito ruim se ela não puder contar com esse corpo. E cada um tem o dever de conhecer o corpo e não esperar que esse corpo manifesta ou que ele para de ser utilizado porque transgrediu, excedendo as condições que o corpo precisava. A naturalidade é uma coisa muito boa para a vida de qualquer pessoa.